Hoje é quarta-feira e é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas, dia que a gente traz para o outro lado da cerca, gente que sabe mais que a gente. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado e o meu convidado dessa semana tem uma filosofia muito parecida com a minha. Ele diz o seguinte: o que eu sei não pode ficar só para mim. Né? Então é mais ou menos por aí, é esse tipo de gente que a gente quer realmente aqui no Notícias Agrícolas, porque a gente gosta de contar a história de gente que ajuda a gente, né? Então, eu tenho certeza que a pessoa que eu escolhi hoje para estar conosco aqui no Conversa de Cerca é alguém que tem uma filosofia muito alinhada com isso. Até porque ele vai falar de um tema que une as pessoas, né? Une gerações, une o campo. E vocês já estão vendo aí, quem está acompanhando pelo Notícias Agrícolas, está vendo que o nosso título é justamente essa união que o leite produz, promove, né? E hoje esse é o nosso tema aqui no Conversa de Cerca. Quem vai estar comigo é o Diogo Oliveira. Ele é médico veterinário e trabalha há 15 anos como profissional na atividade leiteira. Além de inúmeras funções que ele tem, e hoje atuando muito próximo da gestão das propriedades, consultoria em empresas leiteiras, além de ser sócio de uma propriedade que produz leite, o Diogo também gerencia a página DNA do Leite no Instagram e no YouTube. Ali, ele fala com vários elos da cadeia produtiva, de distribuição, para a gente entender como é que as coisas estão acontecendo de fato, do campo até a mesa. Quando a gente pensa em leite, a gente está falando de um alimento muito rico, muito tradicional, de elevado valor nutricional e que, vez ou outra, nesses novos tempos, onde as informações elas se disseminam muito rapidamente e quase sempre com pouquíssima ou nenhuma profundidade, o leite, assim como a carne bovina ou as proteínas animais de uma forma geral, ele vem sendo alvo de críticas bem descabidas, descontextualizadas, que as pessoas não entendem muito bem e vão só replicando. Agora, a gente precisa se lembrar que não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias têm em um copo de leite a sua refeição em algum momento do dia, né? Em algum momento do dia, milhares de pessoas no mundo todo têm como uma refeição um copo de leite. Por quê? Devido ao elevado teor nutricional e à versatilidade deste alimento. Não é isso, Diogo? Se eu falei alguma bobagem, você já começa esse episódio do Conversa de Cerca fazendo as suas correções, porque quem sabe mais do que eu aqui é você, o seu negócio é leite, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Um prazer para mim estar com vocês aqui, batendo esse papo, falando sobre leite. Né? Eu que sou consumidor, né, do leite, adoro leite in natura. Né? Então, você falou aí, eu já poderia encerrar o podcast por aqui. Né? Porque tudo que você falou aí, eu só falo assim, amém. Ela já falou tudo que tinha que falar, porque realmente o leite é um alimento nobre, né? Um alimento completo, né? Que a gente denomina como alimento completo, e que, como você disse, às vezes o copo de leite é o único alimento que algumas pessoas têm, né? E a gente poder, de alguma forma, né, eu como profissional da atividade leiteira, né, como produtor de leite, saber que, de alguma forma, aquele leite que é produzido na propriedade, e aqui representando uma série de produtores esparramados pelo nosso Brasil, aí, praticamente 1 milhão de produtores a gente deve ter hoje, aproximadamente, mas que sabe que, de alguma maneira, aquele trabalho que é feito todos os dias na propriedade vai fazer diferença na vida de algumas pessoas e que vai estar todos os dias nas mesas dos brasileiros aí, né, Carlinhos? Com certeza. Agora, Diogo, por que você acha que a gente começou a ver essa enxurrada de críticas descabidas ou até médicos, nutricionistas, né, profissionais da saúde afastando o leite da alimentação humana? A gente tem muitas vertentes da medicina, da nutrição que fazem esse trabalho. Né? Faz sentido para você em algum momento, claro, salvo aquelas pessoas que são alérgicas ou intolerantes, né, que têm diagnosticados problemas de saúde, eu entendo. Mas quando foi que essas críticas meio descontextualizadas começaram a surgir? Carla, esse meio digital, principalmente, né, tudo toma uma amplitude muito grande e, infelizmente, a maioria das vezes as discussões são muito rasas, né? E aí muitos profissionais ouvem alguém falar e, de repente, tomam aquilo como uma grande verdade
e segue levando isso, propagando isso naturalmente para as pessoas que eles atendem, né? Eu, particularmente, vejo como você, né? A gente, sim, tem que avaliar cada ser humano, cada um tem, às vezes, as suas especificidades, né? Então, tem algumas pessoas que têm intolerância à lactose, tem algumas pessoas que têm dificuldade de digestão em relação ao leite, que muitas das vezes, inclusive, se confunde com intolerância à lactose, que não é o caso. Então, a gente tem hoje, inclusive, dentro da produção de leite, e hoje disponível para o consumidor, que é o leite no formato A2, né? Então, é um leite que tem uma melhor facilidade na digestão, e muitas pessoas que acreditavam que tinham intolerância, na verdade, elas têm uma dificuldade de digerir essa beta-caseína. Então, assim, a gente tem que combater aquilo que as pessoas costumam fazer com a forma reversa, mostrando que o produto, sim, é de qualidade. Eu fui criado, talvez você também tenha sido criado, e muitas pessoas foram criadas com leite, né, leite in natura, muitas das vezes, e que hoje, né, por esses modismos, né, por esses excessos, até na minha forma de ver, acredito eu que em alguns momentos são excessos, essas pessoas, às vezes, deturpam o que é realmente o leite, que, como a gente disse desde o início, é um alimento de extrema qualidade, né? Eu te pergunto isso porque, assim, você é, né, dentro das suas inúmeras facetas, você é médico veterinário e você é gestor de uma propriedade, mas também consultor de outras. Isso, em algum momento, mexeu com o mercado de alguma forma, Diogo? Ou o leite é um alimento tão consolidado que teve seus momentos, mas a sua resiliência é muito mais forte do que isso e vai se desenvolvendo com normalidade, seguindo um fluxo que é natural da atividade? Carla, eu acho que tudo tem que ser avaliado, né, do ponto de vista de tendência do consumidor, né? Nós, como produtores de leite, nós temos que entender o que o nosso consumidor demanda de leite, né? Essas discussões, né, vamos falar assim, extra produção, né, a gente deixa para que as pessoas discutam, porém, nós somos extremamente defensores que o leite é um alimento de extrema qualidade e que pode ser, sim, consumido com segurança. E, diante disso, quando a gente olha um pouco de consumo per capita, a gente não tem grandes influências em relação a essa tendência, ou vou colocar, na verdade, não é uma tendência, mas sim um modismo, em alguns casos, e um extremismo, né, em alguns casos. Isso não, sem dúvida alguma, o leite, né, a atividade leiteira, o leite como alimento, ele é muito mais resiliente do que essas colocações, muitas das vezes, infundadas em relação a não consumo do leite, né? Sem dúvida alguma. Eu te fiz essa pergunta porque quando a gente estava aqui definindo a nossa pauta, você me pontuou uma situação muito interessante, que é a importância que a produção de leite tem para inúmeras famílias do Brasil. A produção de leite neste país ela é histórica, né, Diogo? Ela tem uma importância para a construção da economia agropecuária brasileira, para a construção da sociedade rural do país, que é determinante e as histórias elas se confundem aí em algum momento, né, dessa evolução do agronegócio brasileiro com a produção de leite no país, né? Até por isso, Carlinha, quando a gente fala, se você parar para pensar, né, o número de produtores de leite no Brasil, né, a gente tem dados que eram próximos de 1.100.000 produtores de leite. Então, o leite ele está em 100% dos municípios do nosso país. Então, em algum produtor tem em qualquer município do nosso país, dado a capilaridade da produção de leite e o tanto que isso faz parte, né, da cultura do brasileiro, né? Então, assim, muitas das vezes, como você disse, o alimento leite hoje, para muitas pessoas, era alimento base, e para muitas famílias também que eram criadas nas suas propriedades, né, antigamente,
tirava-se lá, produzia 50 litros de leite, 30 litros de leite, e eu tenho um exemplo na minha família. Meu avô era produtor de leite, tirava seus 50, 60 litros e criou 14 filhos. Uau. Então, olha como isso, lá atrás, né, a gente já via essa conexão muito forte e como as famílias, né, trocavam muitas das vezes ali esse trabalho e essa união, né? Quando a gente fala de união da cadeia do leite, né, do produtor de leite, trocavam serviço. Eu ia para você, plantava o arroz, eu cuidava da alimentação das vacas junto com você, você ia na minha propriedade, me ajudava a fazer uma construção. Então, era essa parceria e vamos falar assim, e esse ambiente é que surgiu, de fato, a produção de leite. E hoje está aí com, como eu disse, mais de 1 milhão de propriedades e que gera muitos empregos, né, através da atividade leiteira. Então, a gente fala de 1 milhão de produtores, mas a gente fala de aproximadamente 4 a 5 milhões de famílias atingidas pelo leite, né? Então, é um número representativo que, querendo ou não, está diretamente relacionado com o público ativo em termos de consumo, não só de leite, como de outros produtos aí que contribuem naturalmente para girar a nossa economia interna, né, Carlinhos? Números incríveis, números sensacionais, até porque, Diogo, as discussões em torno do agronegócio brasileiro hoje, elas permeiam muitos conceitos. Quando a gente fala de é agricultura familiar, o pequeno produtor, todos eles estão debaixo do grande guarda-chuva do agronegócio, cada um com as suas particularidades. E eu sei que para a produção de leite, há muitas dessas particularidades e muitos dos produtores são pequenos ou médios produtores, ou estou enganado? Não, a grande, na verdade, se nós falarmos em números, né, Carlinha, nós temos a maioria dos nossos produtores ainda são pequenos produtores, né, e isso é um desafio, né, porque o que a gente vê, né, quando nós olhamos em termos de produção nacional, a gente olha que não teve um grande crescimento, mas o que a gente está vendo é que os produtores, né, o top 100 dos produtores crescem aí na casa dos seus 10% ao ano. Então, se eles estão crescendo o top 100, 10% ao ano, e a gente não está vendo um aumento de produção lá no final, significa que pessoas de mais baixa produção estão saindo da atividade leiteira. E isso, para nós, é um motivo. Eu, como profissional, me preocupo com isso, né? A gente precisa estar atento e entender de que forma que eu, como um consultor, posso contribuir para a permanência desse produtor na atividade. Existem fatores que, infelizmente, não estão sob o nosso controle, né? O mercado é um mercado que ele é soberano. Então, ele domina essas questões de definição de preço do leite. A gente não tem como definir isso hoje, mas a gente tem como ajudar o produtor dentro da sua produção, ser mais eficiente, fazer o melhor uso, né, do que ele tem disponível ali e melhorar, né, a condição de vida dele, porque muitos, infelizmente, acabam deixando a atividade por conta dessas interferências, quando a gente fala, né, essas variações muito bruscas e pouco sensível, e o produtor ele é muito sensível a essas variações que a gente tem de preço, e muitas das vezes acabam saindo da atividade, né? Isso é desafiador. A vida do pequeno produtor e do médio produtor, sem dúvida alguma, ela está cada dia mais desafiadora e a gente precisa criar políticas que contribuam, que deem suporte, não filantropia, não ajudá-los simplesmente fazer para eles, Sim. mas criar formas de ajudá-los a permanecer, sobreviver e crescer, por que não, dentro da atividade leiteira também, assim como os grandes produtores, né? Incrível, incrível. Não fazer filantropia, né? Isso é determinante para o sucesso das coisas, né? E a gente está falando de algo muito diferente de meritocracia. A gente está falando de um produtor que quer prosperar, um produtor que quer crescer, que quer se tecnificar. Diogo, pelo que eu estou entendendo, você cresceu nesse meio, é isso? Nasci desde os 2 anos e meio, Carlinhos. Bebendo leite direto da teta da vaca, é isso? E como? Certo. Agora, Diogo, quais foram as principais mudanças que você mesmo pôde registrar? Em que momento você tomou a decisão de
ficar na atividade, se profissionalizar e definir seus caminhos dentro dessa atividade que tem um leque de opções enorme para se atuar, né? Como é que foi a tua trajetória e o que que você já sentiu e já viveu de mudança nesse tempo que você vive e atua na atividade de produção de leite aqui no Brasil? Ô, Carla, igual eu falei, né? Eu desde os 2 anos e meio de idade, eu eu tenho um tio, graças a Deus, ainda ele é vivo, e esse tio que coincidentemente chama tio Zé, né? Ele foi a pessoa que desde muito pequeno me incentivou na atividade leiteira, né? E ali eu me apaixonei. E tanto é que o meu canal chama DNA do Leite, porque eu acredito que todos nós que temos alguma ligação com a pecuária de leite, né, nós temos um DNA ali que já está, que precisa só que alguém desperte, né, para você reconhecer que você tem esse DNA do leite. E ali, né, vendo os desafios dos meus tios, né, porque ali eram 3 tios, era o Tizé, que eu tinha mais proximidade, mas tinha o tia Dilce e o tio Jorge, são 3 tios, e eu via, né, o sofrimento, essa é a palavra, o sofrimento que aqueles produtores de leite, que eram meus tios, tinham na atividade. E ali eu tomei a decisão, eu falei assim, sempre fui um aluno muito bom em matemática, física e química, não era o melhor aluno em biologia, né? E eu tomei a decisão, falei assim, eu quero mexer com isso, quero trabalhar com essa área para poder ajudar as pessoas, né, que estão aí, talvez, outros tios Zés esparramados pelo Brasil e que queiram buscar evoluir. Porque, assim, todo mundo tem algo a fazer. A gente sempre, quando chega em uma propriedade, eu sempre aprendo muitas coisas e ensino muitas coisas. A vida é feita de trocas. E nesses pequenos produtores, né, muitas das vezes o que falta para eles é um apoio realmente no sentido de mostrar o caminho. Às vezes é como você disse, eles querem sim evoluir na atividade, mas a atividade, às vezes, a vida por si só ali é tão rotineira e tão dentro da atividade ali que ele entende que o mundo dele se resume àquilo. E quando você tem e mostra, né, e eu falo que hoje, quando ela é bem utilizada, as mídias sociais, ela promove acesso a qualquer produtor. Então ele pode, às vezes, chegar lá no final do dia e conectar no Instagram, entrar no DNA do leite e ter uma notícia sobre o mercado. Ele pode ter uma notícia sobre produção de alimento. Ele entra no Bom Dia Agro e tem várias notícias falando sobre o mercado de soja, de milho e como que isso impacta no negócio dele. Então, assim, hoje a gente precisa despertar. Para mim, talvez, essa palavra, quando eu olho para os produtores, a gente precisa ajudar esses produtores a despertarem e entender que, sim, existe um caminho. Não, a toalha não pode ser jogada e falar, não tem mais jeito, o leite é um negócio ruim. Não, o leite ele pode, sim, ser uma atividade rentável, logicamente, guardadas as devidas proporções. O potencial de investimento de um pequeno produtor é diferente de um grande produtor, mas dentro da realidade dele. Eu gosto muito do Cortella, quando ele fala, né, que a gente tem que buscar fazer o melhor na condição que a gente tem, até que a gente tenha condições melhores para fazer melhor do que a gente pode fazer hoje. Então, assim, o produtor precisa entender que o que ele tem dá para fazer melhor. Dá para se dedicar ali e com um apoio técnico que hoje a gente tem dentro das estruturas de acesso, né? O ATIG, que é do Senar, que isso favorece muito o acesso dos pequenos produtores, mas a gente tem que intensificar isso muito mais, porque o número de pequenos produtores ele é muito grande, apesar da produção representar pouco, o número é muito grande. E mais do que simplesmente a gente olhar para volume de leite, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de sonhos. E, para mim, isso tem uma dimensão muito maior do que simplesmente falar, ó, a produção nacional foi tantos bilhões de litros. Para mim, isso tem nós como, e aí eu me colocando como técnico, nós temos uma missão muito nobre de ajudar essas pessoas. E que eu falo, dentro das estruturas que a gente tem governamentais aí, que promove acesso, nós temos hoje já do governo aí que o produtor pode sim procurar, através do Senar, a assistência do trabalho do ATIG aí, né?
Então, temos que sair desse comodismo ou dessa tristeza, né, de falar assim, tudo é difícil. Vamos falar assim, agora passou a ser desafiador. E quando é desafiador, a gente tem que buscar e fazer acontecer. Isso é um pouco do que eu acredito como produtor, como profissional e como sobrinho, né, de produtores que estavam lá naquela atividade lá há 30 e tantos anos atrás, né, desafiando lá para sobreviver muitas das vezes na atividade. E assim, quem quer, tá aí, né, tem oportunidade. Agora, infelizmente, quem não quer e quem não tiver interessado em buscar, infelizmente, são pessoas que vão, de fato, não vão sair da atividade, Carlinhos. Às vezes eu uso essa expressão, muitos vão ser expulsos, porque não tem como fugir da eficiência técnica e da eficiência gerencial aí das propriedades de leite. Excelente. Diogo, quando você me fala dessa questão de você ter sempre presenciado algum sofrimento nessa atividade, o período da pandemia foi um teste, talvez, muito grande para a atividade leiteira no Brasil e no mundo, né? Porque a gente via, o agro não parou, o agro não parou, realmente o agro não parou. Mas para alguns setores os impactos foram diferentes e a mitigação desses impactos, às vezes, ela não era possível, como era o caso de alguns produtores de leite que tiveram que descartar milhares de litros de leite porque não tinham como fazer a logística desse produto. É um produto completamente delicado, né? Perecível, muito perecível, rapidamente, né, a rapidez com que ele se perde. E ainda assim o produtor brasileiro, e principalmente os pequenos produtores, eles conseguiram se reinventar e se recolocar no mercado, mesmo no período pós-pandemia, já num outro patamar, num outro lugar muito mais eficiente, né? Sem dúvida alguma, Carla, quando a gente olha esse contexto da pandemia, né, é algo que, assim, a gente não consegue mensurar o impacto, né? Mas eu sou um cara que eu procuro sempre buscar o aprendizado que tem em tudo que acontece. Então, se a gente olhar esse contexto da pandemia para o produtor de leite, sim, a gente teve aí alguns momentos de dificuldade, sim, de coleta de leite, né? Principalmente nessa transição, tipo, como que a gente se organiza, como que faz, como que não faz. Mas muito mais do que isso, né? Eu vi muitos pequenos produtores se organizando no sentido de falar assim, ó, como que eu posso valorizar e agregar valor ao meu produto? Né? A gente vê cada vez mais os produtos artesanais, né, sendo valorizados, sendo reconhecidos e premiados, né, aí em concursos, inclusive fora do Brasil, né, porque são produtores que talvez no tamanho, né, no volume de leite produzido não sejam grandes produtores, mas que decidiram, né, por fazer daquele negócio uma empresa rural, e dentro dessa empresa um dos segmentos ou às vezes um iogurte diferenciado, ou é fazer um queijo especial, ou fazer, mesmo que seja um queijo Minas, como eu conheço algumas pessoas, mas vou fazer um queijo temperado, vou fazer coisas diferentes. E isso tudo, né, quando você sempre é colocado numa situação de desconforto, você tem dois caminhos. Ou você vai buscar o caminho de se recolher, né, e falar assim, não vai dar certo, não tem jeito, ou você fala assim, como que eu faço para inovar e sobreviver nesse negócio? E eu falo que o produtor, né, ele tem uma resiliência que é algo que deve ser sempre exaltado, porque é o tempo todo trabalhando com o produto que ele fornece e muitas das vezes ele sabe o preço só depois que ele já entregou esse leite, né? E ao mesmo tempo ele está num cenário de extrema volatilidade. Você que está aí acompanhando todos os dias a movimentação do mercado, das commodities, né? Nós vendemos um produto em real e temos muitas coisas que estão aí relacionadas e precificadas em dólar. Então, isso impacta diretamente o produtor de leite, impacta o seu custo de produção. E os últimos anos, mais do que nunca, foram extremamente desafiadores para o produtor de leite em termos de custo de produção. Então, quando a gente olha para esse cenário de pandemia, foi desafiador, segue sendo desafiador para o produtor,
mas o produtor, mais uma vez, ele mostra para o próprio produtor que é possível sim, desde que ele busque inovar e profissionalizar na atividade leiteira. Não dá para ser amador, tem que se profissionalizar. Escolha o que você vai fazer e faça o melhor dentro da condição que você tem. Maravilhoso. Diogo, em que contexto o Brasil está inserido hoje quando a gente pensa no mercado do leite, né? Como é que a gente atende a nossa demanda interna? Como é que é demandado o leite que sai das principais bacias leiteiras do Brasil? Como é que está o processo de verticalização da produção? Hoje a gente importa alguma coisa de leite ainda, né? Eu queria entender em que contexto de mercado, de comércio, tanto interno quanto externamente falando, a gente está inserido quando o assunto é o produto leite, o que ele vira, e o produto claro, o leite cru, o leite in natura. Bom, vamos lá, Carlinha. Dentro desse contexto aí, né, a gente podia ficar falando um dia inteiro sobre essa questão Podemos, vamos de até às relação 6. comercial, entendeu? Mas, vamos assim, até às 6. Já pedi o estúdio. Eu vou tentar de uma forma bem objetiva, né? Olhando essa questão interna, tá? Primeiramente, a gente tem uma produção que ainda não é 100% autossuficiente, né? Então a gente precisa sim de alguma coisa de importação, graças a Deus cada vez menos significativo, né? E dentro das bacias, né? Isso é destinado para produto, para a produção interna. E a gente faz algumas exportações de queijos, né? Principalmente, acho que é o principal que a gente faz. Só que o Brasil, Carlinhos, a gente sabe que é um país de dimensão continental. E quando a gente olha o potencial do nosso país hoje em termos de possibilidades de exportação, eu como produtor, como consultor e como profissional, né, nós estamos aí com tudo nas nossas mãos para fazer isso acontecer. Porque hoje nós temos espaço para melhoria de eficiência técnica, nós temos espaço para, cada vez mais, o Brasil já vem avançando em qualidade do leite, mas ainda temos um espaço para melhorar essa qualidade do leite, mas hoje a gente já tem condição de exportar, nós temos volume suficiente. Se a gente quisesse aumentar as nossas exportações aí de produtos, a gente conseguiria. E do ponto de vista, a gente tem um desafio sanitário. Mas esses 3 pontos, né, que eu coloquei, para mim, os outros países que são altamente exportadores, né, que são principalmente Nova Zelândia, Austrália, que concorrem muito no mercado externo, o Brasil, eles têm limitação de área para crescimento, o Brasil não tem. Então, nós temos condição de ser um grande player também do mercado externo. Hoje ainda não somos, e um dos desafios que a gente tem internamente, até pela nossa ineficiência, né, ou possibilidade de melhoria de eficiência, é o nosso custo de produção. Então, nós não conseguimos, e aí você faz assim, Diogo, se a gente pegar o contexto atual, Carla, nós nunca importamos tanto leite, né, como estamos importando nesse ano, principalmente depois de julho para cá de 2022. Por quê? Porque o preço no mercado interno ele é muito superior ao preço do leite comprado no mercado externo, internalizado e transformado em leite fluido. Então, isso mostra claramente, assim, temos uma possibilidade imensa, mas, de fato, precisamos ser mais competitivos dentro da atividade. Isso é a profissionalização da atividade leiteira. Eu sou um defensor, né, da empresa leiteira. Né? Nós não podemos seguir como produtores tradicionais, como era o meu avô, né? Que naquela época, como eu disse aqui, ele conseguiu com 60, 70 litros de leite criar 14 filhos. Agora, hoje, com 60, 70 litros, você não consegue colocar nem para você na sua mesa. Então, precisamos profissionalizar na nossa atividade, porque se a gente profissionalizar, nós temos um oceano azul aí para explorar, e eu tenho certeza que a gente vai ganhar, sem dúvida nenhuma, espaço no mercado externo também. É interessante porque os números do mapa do Ministério da Agricultura do Brasil, eles dizem justamente isso, ó, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite. Isso é impressionante o número, né? São 34 bilhões de litros por ano. Jesus Cristo, é leite, menina, é leite que não acaba.
Mas, se a gente pensar, né, nessa demanda toda, ainda não temos uma produção autossuficiente, como acabou de descrever o Diogo. E o país conta com mais de 1 milhão de propriedades produtoras de leite. As projeções do agronegócio da Secretaria de Política Agrícola estimam que, olha só como você está muito alinhado, Diogo Oliveira, que para 2030 irão permanecer os produtores mais eficientes que se adaptarem à nova realidade de adoção de tecnologia, melhorias na gestão e maior eficiência técnica e econômica. Diante desse cenário, unimos um grande rol de ações públicas e privadas em um local de fácil acesso para todos os tipos de produtores e laticínios. O Ministério da Agricultura organizou o mapa do leite no Brasil. Isso é importante, mais uma ferramenta importante para que em 2030 a gente possa ter esses produtores mais tecnificados, com melhor gestão e olhando para todo esse oceano de possibilidades, passando por ele com menos exposição ao risco, mais planejamento comercial e com essa tecnologia aumentando a sua produtividade e também bem-estar animal. Tudo isso precisa estar muito alinhado, né, Diogo? Como você disse, né, Carla? São muitas coisinhas, né, que não são tão simples de se aplicar. Mas eu sempre falo o seguinte: precisamos começar, né? Os programas, né, o acesso. O que eu sempre vi é que, na época dos meus tios, né, como eu disse aqui, vou citá-los novamente, a dificuldade de acesso a um técnico, né? Hoje a gente tem a disponibilidade aí, através do governo, de maneira até gratuita ou subsidiada ao extremo, né, para que esse produtor possa se desenvolver. Então, a realidade é uma só, Carla. Nós vamos ter diminuição de produtores? Infelizmente, eu tenho que dizer que sim, né? Porque muitos não estão entendendo que a forma de conduzir o seu negócio mudou. E esses que não quiserem entender, infelizmente, eles vão sair da atividade. Contudo, né, e eu acredito muito nisso, o produtor ele é um apaixonado pelo que ele faz. Então, se ele é um apaixonado pelo que ele faz, ele precisa começar a olhar e falar assim: como que eu sustento, né, essa paixão e consigo rentabilizar o meu negócio? Sem dúvida alguma, com gestão técnica e econômica, como foi dito aí, a utilização de recursos tecnológicos, isso facilita muito para o produtor, e eu falo que hoje a gente consegue, através do YouTube, do WhatsApp, né, de acesso através de sites, ter informação e ter informação de qualidade. Então, se esse produtor tem interesse, ele vai acessar essa informação e vai aplicar dentro da sua realidade. E, né, o desafio nosso da pecuária leiteira, e aí isso é para toda a cadeia, é a gente conseguir ter uma melhor previsibilidade, né? Porque a gente, como eu disse, nós somos produtores que fornecem esse leite durante os 30 dias do mês, e muitas das vezes ele vai saber de uma queda, né? E aí, quando eu falo essas quedas acentuadas, como a gente viu nos últimos 2 meses aí, isso impacta de uma maneira muito grande no caixa. E aí, se isso impacta em caixa, ele tem que estar com a gestão do negócio dele, a gestão de fluxo de caixa dele, muito bem apurada, para que ele possa passar nesses baques. Eu sempre falo assim, produtor de leite, os que trabalham comigo, os que eu tive a oportunidade de trabalhar, olha para o seu caixa e cuida dele, porque ele tem que ser o rei. E você tem que estar sempre preparado para que nos momentos bons você faça uma reserva muito estratégica. Porque depois de um momento bom, você sabe que vai ter um momento ruim. O mercado do leite ele funciona assim, é a variação constante. E historicamente a gente sabe que os preços sobem e caem. O que mudou hoje são os patamares. Antes você falava de uma queda de 2, 3, 5 centavos. Hoje você fala de uma queda de 40, 50, 60 centavos. Então isso gera um desafio cada vez maior para o produtor em fazer a gestão do seu negócio. Porque essa variação brusca, infelizmente, Carla, se você não tem uma gestão, você literalmente começa a queimar. E a sua principal fonte de renda, no final do dia que você tem liquidez, é o próprio animal. Então, você começa a vender animal, daí a pouco você olha e fala assim, eu não tenho mais produção de leite, saí da atividade.
Ô, gente, é tão importante a gente trazer esses dados, porque nessa semana já, né, Diogo, a gente já conversou ali no Bom Dia Agro, que foi o seguinte: na segunda-feira saíram os dados prévios da inflação mostrando que a baixa nos preços do leite ao consumidor final caíram porque os preços ao produtor também recuaram, e isso ajudou no controle da inflação, no processo da deflação. E aí o seu comentário muito pertinente veio na sequência, dizendo agora a gente precisa buscar achar um equilíbrio para que as margens do produtor também não fiquem ainda mais estranguladas, porque apesar dos altos preços nas gôndolas do supermercado, o produtor estava ainda recebendo pouco diante de custos de produção elevadíssimos. E aí você falou, Carlinha, agora a gente precisa achar um equilíbrio para que produtor e consumidor fiquem numa boa. A gente tem condições de encontrar esse caminho e esse equilíbrio efetivo, Diogo? Ou vai ser difícil porque realmente o preço nada mais é do que o encontro de uma curva de oferta e demanda. E algum lado, em algum momento, vai sentir de forma negativa um pouco mais profunda. Carla, eu te falo que assim, o problema na minha concepção não são nem os extremos, né? Não é o produtor que está numa ponta, né? E o consumidor que está na outra, né? Muitas das vezes o desafio está em como pegar a cadeia do leite e fazer isso de forma equilibrada entre produtor, indústria, a parte dos atacadistas e supermercados e o consumidor. Porque muitas das vezes, infelizmente, né, é uma. Vou falar para você que é desleal, muitas das vezes, como é conduzida essa relação. Eu falo que nós precisamos muito amadurecer a nossa cadeia, né, porque, às vezes, até a concepção do produtor ela é errônea, porque ela fala, não, é indústria, é indústria, é indústria. E, na verdade, se a gente pegar, eu que trabalhei muitos anos dentro da indústria, né, e conheci um pouco da realidade, conheço um pouco da realidade, né, as margens das indústrias também nos últimos, principalmente no até final de 2021, né, elas estavam extremamente apertadas, né? E aí o que aconteceu? Teve esse desbalanço em 2022 de oferta e demanda, né? E aí a demanda, a oferta caiu mais do que a demanda, e isso deu uma disparada nos preços. E a indústria, muitas das vezes, principalmente aí, puxada pelo próprio HT, né? Que é o principal aí, vamos falar assim, vilão, junto com os queijos também, que também puxaram. Isso foi de uma maneira muito acelerada, porque você imagina só, você está com a corda no pescoço, e de repente ele falou assim, agora você pode respirar. A sua respiração é assim, vamos, 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 que eu tenho que sobreviver. Sim. E aí foi mais ou menos isso que eu acredito que aconteceu. E nessa sede, né, e nessa pressão que exerceu sobre os atacadistas, muitas das vezes eles são quem mais conseguem proteger suas margens. Eles falam assim, ó, a minha margem é tantos por cento, eu protejo ela e eu só faço assim, ó, ou eu aperto a indústria e, por conseguinte, aperto o produtor, ou eu vou repassar para o consumidor. Mas se eu repassar para o consumidor, já ele vai dar o grito. E aí, na hora que eu travo lá no consumidor, ele vai voltar ao longo dessa cadeia de novo, voltando para a indústria, voltando para o produtor. Então, nós precisamos, sem dúvida alguma, amadurecer a nossa cadeia, porque senão nós vamos viver, né, de momentos. Né? E esses momentos, ora vai ser bom para o produtor, ora vai ser bom para a indústria, ora vai ser bom para o consumidor, e para o varejo, a maioria das vezes, está bom. Entendeu? Esse é o problema. Então, essa dinâmica da cadeia, nós precisamos buscar esse equilíbrio. E é um trabalho que eu sei que existem entidades que estão aí tentando e batalhando por isso, mas a gente ainda está... É muito embrionário o trabalho que a gente faz frente ao que a gente precisa fazer. Eu te perguntei isso porque eu acho que é um dos alimentos que mais as pessoas que coordenam ali a economia doméstica vão olhar, né? O leite, o óleo de soja, o arroz, o feijão, o café, são itens que estão sempre e que são muito comuns na mesa do brasileiro, fora toda aquela conversa que a gente teve no começo do podcast, que é o seguinte, né? O leite ser uma das refeições de muitas pessoas e muitas famílias.
E quando a gente ouve, né, quem trabalha com agro e vai no supermercado, é uma espécie de maldição que a gente carrega, né? De a gente ver ali conversas de donas de casa ou de senhorzinhos, senhorinhas que estão ali. Ah, mas esse absurdo desse preço do leite, que eu não sei onde é que vai parar isso. E a gente teve essa conversa também, né, Diogo? Eu tô aqui abrindo a nossa intimidade para os nossos colegas, para a nossa audiência, e a gente foi, inclusive, militar a favor do produtor de leite em perfis de políticos, eu e você. Porque os jovens políticos que assumiram o Congresso há 4 anos, prometendo, inclusive, educação, né? E eu me refiro à deputada Tabata Amaral, ela defende muito a educação para falar qualquer coisa. Então, busque entender daquilo que você vai falar para então se posicionar. É assim que a gente vai fazer uma cena mais clara, política, econômica, né, à luz dos debates. E ela, por vezes, ela falou sobre, ela culpou o governo A, o governo B, o governo C, sempre sobre o preço dos alimentos. E claro que o leite não escapou. E aí eu fui chamar, né? Eu fui questionando ela várias vezes, né? E claro que eu não fui respondida a nenhuma delas. Eu dizia sempre o seguinte, deputada, como é que é formado o preço do frango? Deputada, como é que é formado o preço do leite? Deputada, quando eu cheguei no leite, eu fui pedir ajuda para você, né? Eu falei, Diogo, vem aqui um pouquinho, me ajuda a explicar para a deputada aqui, porque ela ou ela não sabe ou ela não quer responder a mim e aos seus eleitores sobre como são formados os preços do leite, né? E a gente ainda assim não teve resposta. Você, claro, deu um show ali no perfil da deputada, que se reelegeu, ainda sem me responder como é que se formam os preços do leite, e pior, sem explicar aos seus eleitores que não podem ter essa conversa, né? Porque a gente não leva esse debate da formação do preço dos alimentos básicos para as escolas, por exemplo, para as universidades, né? Ou para a grande mídia, que só relata caiu, subiu, né? E a gente ainda falha nessa comunicação. Como é que você, um especialista em leite, tem trabalhado a sua comunicação para que esse tipo de informação alcance mais pessoas e alcance principalmente a esfera urbana da população brasileira, para que elas entendam que o preço não é formado simplesmente pelo dono do supermercado, pelo dono das empresas leiteiras e por aí vai? Esse é um trabalho, Carla, que eu sempre falo para os produtores, né? Nós não estamos aqui para entrar em guerra com ninguém, né? Mas nós estamos aqui para mostrar a realidade das coisas, porque falar, né? Até papagaio fala, só treinar que ele É, fala. Então, assim, agora, realmente entender o contexto é mais importante do que simplesmente falar que é barato ou é caro, né? Então, quando a gente olha lá na gôndola, até nós como produtores, né, nós olhamos a nossa realidade. Quanto que eu estou recebendo leite na minha propriedade pelo litro? E quanto que isso está sendo comercializado lá na outra ponta? Né? Logicamente, tem uma diferença muito grande. Agora, o porquê que isso acontece? Será que o consumidor entende que tem todo um processo ali que o leite tem que ser produzido ali na propriedade, tem que ser transportado, tem que ser processado, tem que ser armazenado, tem que ser distribuído, né? E tem que estar lá disponível para ele acessar a hora que ele quiser, né? sim. É preciso entender, né? E esse é o ponto negativo de muitas pessoas hoje nas mídias sociais que simplesmente jogam, né? Que simplesmente olham para o número e falam caro e barato. Só que a gente precisa entender o contexto da cadeia, porque senão a gente fala para uns e esquece os outros, né? E no final do dia, se não tiver o produtor de leite, como é que a indústria vai ter o leite para produzir, para processar? Como é que o mercado vai ter para ofertar? E como é que o consumidor final vai ter? E se cada vez mais a gente pressiona, né, e faz esse desequilíbrio ser cada vez maior, produtores vão saindo da atividade, vão pressionando, vão desanimando, e no final isso vai refletir em quem de novo? No próprio consumidor, né? Exatamente. Então, quando eu falo desse equilíbrio, né, não é falar assim, não, o produtor precisa ganhar muito mais do que ganha, tem que ganhar mais do que a indústria, mas não estou falando, não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para falar que, precisamos olhar para a cadeia de uma forma mais madura e mais estruturada para que a gente, ao longo do tempo, possa amadurecer. Porque senão, a gente também
produtores, consultores, vêm para a mídia e falam assim, não, porque está tudo desequilibrado e não tem jeito, e é péssimo, a atividade leiteira é ruim, não sei o que. Não. Gente, nós estamos aqui para fazer uma conversa, né, uma conversa de cerca, né, sobre, né, essa parte que é importante a gente olhar com mais empatia para a atividade leiteira, para como isso acontece, e que para que lá, na hora que chegar na sua mesa, você possa pensar, você possa relembrar que por trás de cada produto ali, existem várias famílias lá atrás que estão produzindo, que estão trabalhando todos os dias, 365 dias no ano, de 4 horas da manhã, muitas das vezes, até as 10 da noite, se dedicando a fazer um produto que é extremamente completo, nobre e de qualidade para chegar à sua mesa. Então, não é preço, é valor. Então, valorize mais o produtor, reconheça que ao longo desse trajeto, eu sei que existem N fatores, né, Carlos? E a gente também não pode tapar o sol com a peneira, porque a gente está num cenário que a gente viveu um processo de inflação muito forte até o meio do ano, e agora a gente está num processo de deflação e que deve fechar um ano um pouco mais equilibrado, e a gente sabe que isso impacta. E a gente também entende, mas é necessário o entendimento do produtor em relação ao consumidor, mas também do consumidor em relação ao produtor. Não simplesmente falar que é um absurdo, que isso não existe, mas entender o porquê que está nos níveis que estão, né? Porque aí a gente começa a ter uma conversa mais madura, né? Com mais empatia e buscando uma relação, como eu disse, de equilíbrio. Porque aí, no final, isso se sustenta ao longo do tempo. Se não há equilíbrio, alguém ganha muito, alguém perde muito. E toda vez que alguém ganha muito ou alguém perde muito, a relação é frágil, a relação é fraca. E as oscilações, falando de leite, elas se tornam cada vez maiores ao longo do tempo. A gente precisa lembrar, né, Diogo, que essa pode ter sido a parte 1 da nossa conversa de cerca, porque a gente falou da vaca para frente, né? Do leite, o leite que foi, né, a captação em diante e todo o complexo processo que é para frente da captação, porque antes da captação, né, a gente está falando de um produtor que tem que lidar ali com animais complexos, né, incríveis como são as vacas, que precisam estar confortáveis, precisam ser bem cuidadas para que a produtividade delas seja adequada, para que elas estejam bem de saúde. A gente está falando de um ser vivo, né? A gente está falando de um animal muito espiritualizado, né? Olhar um rebanho de vacas leiteiras é uma coisa muito satisfatória, né? Você olha para aqueles animais, você só pode sentir uma gratidão imensa, né? Eu tô para entrevistar uma especialista em leite também, que desenvolveu um sutiã para as vaquinhas, para que elas não tenham algumas doenças ali que são típicas, né, das tetinhas por conta ali do ambiente. Hoje os ambientes já são muito mais, né, a sanidade desses locais onde eles ficam é incrível. O maquinário, né, que existe, a tecnologia que existe para fazer a captação do leite de forma mecanizada, de forma muito humanizada, né? As pessoas conseguem distorcer tanto a imagem da pecuária, e aí eu vou abranger um leque imenso de coisas e de conceitos quando eu uso o termo pecuária, mas a gente às vezes esquece de trazer esses conceitos cada vez mais, né? Na caixa de um leite devia ter uma máquina, né? Daquela ordenha mecanizada para as pessoas entenderem, né? A vaca ali confortável. Caramba, a gente vai buscar entender, vai visitar uma fazenda de leite, né, Diogo? E eu falo, Carla, que assim, infelizmente, né, existem aí a galera do contra, né? Como você disse, né, que olham, não, a vaca está sugando a vaca através de uma ordenha mecanizada. Vai lá na propriedade, entenda mais. Na verdade, isso é muito melhor, isso é uma massagem, né? Isso tem toda uma tecnologia para que a vaca esteja relaxada, porque você pega uma mulher, né? Eu vou dar um exemplo, né? Uma comparação. A mulher, quando está estressada e ela está amamentando, ela produz menos leite. A vaca é a mesma coisa. Se ela estiver estressada naquele ambiente, ela vai produzir menos. Então, claro. Você imagina se ela estivesse sentindo dor.
ela estaria secretando leite ou ela estaria escondendo o leite e querendo sair daquele ambiente? Por que a vaca fica com a expressão tranquila, fica ruminando? Porque aquilo para ela é um momento de relaxamento, não um momento de dor, como infelizmente muitos acabam colocando, entendeu? Isso é um ponto, né? Então você já sabe que está convocado para fazer o Conversa de Cerca parte 2, o leite antes do leite, tá certo? Bora. E eu vou fazer, ó, eu tô achando o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Vamos fazer esse Conversa de Cerca parte 2 em loco, para a gente mostrar como que acontece o leite antes do leite. O que você acha da minha pauta? Bora, acho muito legal. Acho que a gente precisa disso, Carla. A gente precisa mostrar e desmistificar o que as pessoas às vezes falam da boca para fora, né? E a gente mostrar na realidade, às vezes as pessoas... Eu, por exemplo, eu faço parte de uma sociedade de pequenos produtores que se uniram para produzir leite e hoje a gente produz em um sistema de confinamento. O conforto que as vacas têm uma cama extremamente confortável, ventiladores, os coxos de água extremamente limpos, elas tomam banho e refrescam com uma ventilação para estarem mais confortáveis, para não sentirem tanto calor. Então, assim, são detalhes que às vezes a pessoa imagina assim, a vaca que está no ambiente correto é aquela que está solta no pasto lá debaixo da árvore. Só que ela esquece que essa vaca também, quando chove, ela não vai estar na sombra debaixo da árvore, ela está na lama debaixo da árvore. E isso, ao contrário do que muito se pensa, não é conforto. Isso é extremamente desconfortável. E a vaca pula na lama, muitas das vezes, é justamente para ela fazer a função que o ventilador faz lá, que é trocar calor. Ela quer se refrescar, ela pula naquela lama para tentar, de alguma forma, trocar calor. E olha só como que são as coisas e como a mídia, muitas das vezes aí, e principalmente os extremistas aí que existem por aí, que nem vale a pena dar ibope a esse povo, ficam criticando e falando que a atividade é uma exploração. E, na verdade, não tem nada disso. É uma profissionalização e que se respeita muito os animais e o bem-estar no qual elas vivem no dia a dia dentro da propriedade. Determinante essa colocação para a gente concluir essa conversa, que tem muito ainda para ser conversado, e eu espero chegar a Poços de Caldas com uma mesa onde tenha pelo menos leitinho gelado, tá certo? Doce de leite, queijo, tá? Eu estou... E café, por favor. Você pode chegar agora que já tem, viu? Querido, em Minas Gerais, eu tenho certeza que se eu falar, Diogo, surpresa, a gente está gravando o podcast aqui na porta da tua casa, vai ter, eu sei disso. É Minas Gerais. E eu falo que assim, eu não sou simplesmente... Tá pão de queijo, pelo amor de Deus, não me venha assim uma mesa sem pão de queijo. Eu falo que eu não sou simplesmente produtor, eu sou um dos grandes consumidores aí que com certeza eleva o consumo per capita, viu? Porque eu gosto de leite e seus derivados e muito, não é pouco não, viu? Delícias do leite, delícias do leite. Diogo, estou muito, muito feliz de você ter aceito o nosso convite e tenho certeza que a gente vai produzir esse material aí na sequência para a gente mostrar realmente o leite antes do leite. Acho muito legal a gente trazer, né, as claras essa perspectiva e dar a possibilidade das pessoas conhecerem uma atividade tão nobre quanto essa de produzir leite. Obrigada, meu amigo. Foi, como sempre, as conversas contigo são enriquecedoras. Para mim, foi um prazer ter você aqui no Conversa de Cerca, de um lado muito, muito bom e muito gostoso, né, dessa cerca. Obrigada mais uma vez. As portas aqui do Conversa de Cerca, do Notícias Agrícolas, do Bom Dia Agro, estão sempre abertas para você. Muito obrigada. Carlinha, eu que agradeço o convite, né, e poder falar do que a gente ama, né, é muito prazeroso, né, então quando vocês se sentirem à vontade para convidar, vocês podem fazer a 1, a 2, a 3, a 10 e a gente vai estar sempre disponível para a gente poder bater esse papo e mostrar realmente a atividade leiteira como ela é e reconhecendo, né, o valor que o produtor de leite tem. Né? Então, a gente precisa cada vez mais entender que o leite não é simplesmente aquilo que está na caixinha, não é o que está na forma de queijo na mesa, mas que existe ali muitas pessoas envolvidas, comprometidas, 365 dias do ano para poder esse alimento chegar de uma maneira
saudável, com qualidade e com sabor para o nosso consumidor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade e contem sempre comigo, com o DNA do Leite, para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui. Obrigada, Diogo. Bom restinho de semana para você, bom trabalho. E ó, você que está nos acompanhando, não deixe de acompanhar o Diogo, tanto no @DNA do Leite no Instagram, quanto no canal dele no YouTube, tá certo? É isso, né, Diogo? É isso aí, @DNA do Leite no Instagram e DNA do Leite no YouTube. Então, a gente está sempre fazendo lives, trazendo conteúdo, compartilhando e ajudando os produtores. Então, quem tem dúvida, manda mensagem para a gente troca umas ideias e tenta dar o nosso melhor. A gente tem pouco, mas o pouco que eu tenho não é meu, né? Eu sempre falo isso, é para a gente poder compartilhar e, de alguma forma, fazer diferença na vida das pessoas, porque a gente tem uma missão e a gente precisa cumpri-la aqui na Terra. É isso. Diogo, obrigada, meu amigo. Um abraço. Até a próxima. Conte comigo também, viu? Gratidão. Um abraço, Carlinha. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, conversa de cerca eu falo. Só gente muito seleta para vir aqui falar com paixão sobre o que faz. Esse é o caso do Diogo. E para fazer parte dessa cadeia incrivelmente complexa e completamente resiliente, que é a cadeia de produtores de leite. A gente está falando de 1 milhão de propriedades produtoras de leite no país. A gente está falando de 4, 5 mil famílias impactadas pela produção de leite, geração de emprego, renda, desenvolvimento, emprego de tecnologia, interiorização de populações, crescimento, desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano para cima nessas regiões. É preciso realmente muita força e muita paixão pelo que se faz. Não é uma atividade fácil, como eu falei, a gente falou aqui do leite para frente, né, do leite captado. Antes disso, senhoras e senhores, a complexidade talvez seja ainda maior e mais profunda. Então, o Conversa de Cerca quer te trazer esse tipo de discussão e te levar a procurar mais informações sobre isso, né? O Brasil produz que tipo de leite? Em que contexto a gente está inserido? Que leite eu estou consumindo? Leve essas informações adiante, tá certo? Informação boa, informação compartilhada. O Diogo é muito generoso, né? Quando ele fala o pouco que eu sei, e é muito, a gente sabe disso, não é meu, né? Então perceba como é importante compartilhar, né? Muito antes das redes sociais existirem, esse verbo já era já é determinante para a nossa evolução enquanto seres humanos, né? Mas hoje parece que quase que foi banalizado. Mas compartilhe aquilo que você tem de melhor. E informação boa, responsavelmente apurada, sobre a qual você tem segurança, essa sim tem que ser compartilhada. E por isso que, além do nosso podcast aqui, o Conversa de Cerca, que está disponível em todas as plataformas de áudio, no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também no próprio noticiasagricolas.com.br, é que eu quero te indicar uma outra forma de você saber muito mais e otimizar os seus resultados, que é o podcast Nutrição de Safras da Mosaic Fertilizantes. Pois é mais um canal de comunicação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, as novas técnicas e, como o próprio nome já diz, nutrição de safras, como alimentar bem a sua safra para que ela potencialize os seus resultados. Conteúdo técnico desenvolvido pelos melhores profissionais para você aproveitar o seu máximo potencial produtivo. Então busque este podcast Nutrição de Safras da Mosaic Fertilizantes para ser um produtor ainda mais bem informado e profissionalizado, mais um diferencial para você nesse imenso universo da produção agropecuária brasileira. Fechado? Quarta-feira, semana que vem, estamos aqui de volta com o nosso Conversa de Cerca, como já é de lei, às 15 horas, horário de Brasília. Eu tô te esperando. Fechado? Até mais.